do nosso Deus, louvar o nome do nosso Deus, pensando que nele não devemos temer, porque Ele está conosco, que o nosso Deus é um Deus grandão, no sentido de que Ele é maior, porque Ele preenche todos os espaços da existência, somente Ele é onisciente, onipresente e onipotente. E tendo tudo isso em nossa mente, nós vamos então abrir a nossa Bíblia no capítulo 3 de 1 João, para que possamos atentar para aquilo que esse Deus tem a nos dizer através da sua palavra. Então nós vamos ler a partir do verso 11 até o verso de número 24, que diz assim: porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem vida permanente em si. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o seu coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este: que creiamos em o nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que Ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Assim lemos até o verso de número 24. Como os irmãos já devem ter percebido com muita clareza, João ele sempre volta em três assuntos. Ele sempre fala sobre amor, obediência e verdade. O tempo todo, desde o primeiro capítulo e até mesmo dentro do seu evangelho, ele está sempre falando sobre amor, obediência e verdade. Mas o que nos chama a atenção quando nós caminhamos na leitura de 1 João é que cada vez mais, quando ele entra no mesmo assunto, é como se ele desse um passo a mais. É como se ele fosse mais profundo naquele tema. É como se ele conseguisse desenvolver aquele assunto com mais propriedade. Não é como uma pessoa que fala a mesma coisa o tempo todo, e aquilo vai se tornando cansativo, vai se tornando repetitivo, vai se tornando exaustivo. João não é esse tipo de pregador ou de escritor. Ele repete o assunto, mas ele sempre vai caminhando mais adentro. Ele sempre vai caminhando com o objetivo de chegar no cerne e na essência dessas três questões: amor, obediência e verdade. E tudo que João vai dizer é que a nossa vida deve ser praticada com verdadeiro amor, devemos exercitar a verdadeira obediência e devemos ser guiados pela verdade. Para que os irmãos tenham uma ideia de como João vai ampliando e aprofundando os assuntos, no capítulo 2, do verso 7 ao verso 11, João diz que
que amar os irmãos é uma questão de luz ou trevas. Mas no capítulo 3, a partir do versículo 11, onde nós lemos, ele vai mais adiante. Não é só uma questão de luz ou trevas, mas é uma questão de vida ou morte. Em outras palavras, quando nós não exercitamos o verdadeiro amor, não é somente o fato de nós estarmos nas trevas, mas é o fato de estarmos mortos espiritualmente. É mais perigoso e mais sério do que geralmente nós imaginamos. No capítulo 3, no versículo 10, ele disse que nisto são manifestados os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Então veja, o mundo, como já dissemos anteriormente, ele não é dividido entre evangélicos, católicos, espíritas, ele não é dividido entre ricos e pobres, ele não é dividido entre brasileiros e de outras nacionalidades, e nem sequer ele é dividido por pessoas que têm similares opiniões sobre determinados assuntos. João está nos ensinando que o mundo é dividido entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Não saia daqui sem se perguntar se você é um legítimo filho de Deus, porque se você não for um filho de Deus, não há um meio termo para você ou para quem quer que seja. Mas andando mais adiante aqui no capítulo 3, João vai mostrar então que há 4 níveis de relacionamentos possíveis entre as pessoas, e eu quero rapidamente meditar nesses 4 níveis de amor, para que você identifique em quais desses níveis você se encontra, e assim você tenha condições bíblicas e de confiança para que você faça um diagnóstico de como você tem se relacionado com as pessoas, especialmente com os seus irmãos. O primeiro nível é o que nós poderíamos chamar de nível diabólico, é o nível satânico, é o nível do próprio diabo. É o que João chama de um nível do homicídio, quando ele se refere a Caim. E esse nível está descrito no versículo 11 e no versículo 12, especialmente no versículo 12, quando ele diz: não segundo Caim, que era do maligno e assassinou o seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Então veja que o homicídio é o nível mais baixo que uma pessoa pode se relacionar com outra. É até estranho chamar um homicida chamar isso de um tipo de relacionamento, mas é exatamente o que é. Quando uma pessoa decide, em sã consciência, tirar a vida de outra, ela não apenas é qualificada como uma criminosa, mas ela é qualificada também como alguém que segue os caminhos de Satanás e o caminho do maligno. E é interessante porque João, ele traz a história do primeiro assassinato, no caso Caim, matou o seu irmão Abel, e ele pergunta: por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão eram justas. E se você ler em Gênesis capítulo 4, você vai ver que Caim, ele não era um ateu. Caim, ele não era aparentemente uma pessoa desprovida de conhecimento. Caim era um adorador, um péssimo adorador, mas ele era um adorador. E tanto ele era um adorador que ele matou o seu irmão, porque a adoração do seu irmão foi aceita e a dele não. Então isso significa que o diabo, ele age nos relacionamentos humanos, tentando trazer a morte, o ódio, a destruição, e todo o objetivo do diabo é se contrapor ao objetivo de Deus, que é preservar a vida e o amor. E quando João faz essa qualificação, ou ele usa o exemplo de Caim, ele mostra que a vida de Caim era cheia de ódio no seu coração. Caim, ele é descrito como um homem perverso. Eles tiveram os mesmos pais, eles ofereceram os mesmos sacrifícios, eram coisas diferentes, mas eram sacrifícios, mas ambos adoravam pessoas diferentes. Abel adorava Deus e Caim adorava o diabo, simples assim.
Então perceba que os filhos do diabo, eles também se disfarçam de adoradores, frequentam cultos, fazem sacrifícios, doam dinheiro para as obras de caridade. Muitos deles estão em cima dos púlpitos pregando a palavra, mas uma coisa é clara, que o fato de aparentemente serem adoradores não faz deles adoradores legítimos. E João ele tem essa preocupação de mostrar para os cristãos da igreja primitiva que eles deveriam fazer um teste real. E qual é o teste real? Se há amor pelos irmãos. E o oposto do amor pelos irmãos é o ódio que leva ao assassinato. Então não se engane, irmãos. Da mesma maneira que existe uma linhagem física, todos nós aqui pertencemos a uma linhagem física, a uma descendência humana. Todos nós aqui temos um sobrenome, os nossos pais herdaram os seus sobrenomes, e se a gente for fazer uma árvore genealógica, você vai perceber que, humanamente falando, todos nós temos uma descendência da qual nós daremos continuidade. Espiritualmente não é diferente. Da mesma maneira que todos possuem uma linhagem física e humana, espiritualmente também, todos possuem uma linhagem espiritual. No caso de Abel, a sua linhagem espiritual vinha de Deus, que era um verdadeiro adorador, e Caim era do diabo e do maligno, e por isso era um péssimo adorador. E as atitudes de Caim, elas deram início, de uma certa maneira, com as investidas de Satanás, e por esse motivo ele é conhecido por toda a história como o primeiro assassinato, que não apenas assassinou uma pessoa, como assassinou o seu próprio irmão. E se vocês lerem em Gênesis capítulo 4, ele poderia ter dado voz à advertência de Deus, mas ele preferiu seguir o instinto do seu coração, e movido por um ódio terrível, ele não viu outra alternativa senão matar o seu irmão. Conta-se uma história de que um caçador ele estava numa floresta caçando, e no meio da noite veio uma tempestade muito violenta, muito forte, aquela tempestade terrível. Então o caçador ele resolveu se abrigar numa caverna. Então ele passou toda a noite naquela caverna, esperando a tempestade passar, mas quando o dia amanheceu, ele percebeu que dentro da caverna tinha todo tipo de animal e de insetos e de bichos venenosos, aranhas, cobras e muitas coisas ali que poderiam tirar a sua vida. Tudo isso para dizer que o mundo é assim. Aparentemente é um lugar seguro, aparentemente é um lugar onde nós podemos nos abrigar, mas quando as luzes forem acesas, as únicas coisas que nós veremos são todos os perigos iminentes que estão escondidos nas falsas ilusões ou nas ilusões que o mundo tenta colocar no nosso coração. Então o mundo, até João vai dizer isso num dos versos, verso 13: não vos maravilheis se o mundo vos odeia. O mundo odiou Cristo. Os fariseus tinham terrível ódio por Cristo, até o ponto de que acharam motivo para matá-lo. E o mundo odeia tudo que é da verdade. Então não se engane, o mundo ele é um lugar perverso, e uma das formas de relacionamento mais perversas que existe é o homicídio, quando uma pessoa movida por desejos internos do coração acaba tirando a vida de outra. O segundo nível que João vai explicar está no versículo 13 até no versículo 15. Rapidamente diz assim: irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si mesma. O segundo nível de relacionamento, no versículo 15, especialmente, é o nível do ódio. Muita gente diz assim que nunca matou ninguém. Olha, eu nunca matei ninguém. Mas por outro lado, existe um ódio no coração terrível por muitas pessoas.
O que nós temos que entender e tem que ficar muito claro é que a única diferença entre o nível 1 e o nível 2 é que o nível 2 ele não tem coragem de executar o que o nível 1 executa, mas a intenção do coração é a mesma. E o verso 15 ele diz exatamente isso: todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Pode ser que não tenha tirado a vida literalmente, mas é um assassino. João está mostrando de uma maneira muito clara, de uma maneira muito surpreendente, que Deus não nos avalia pelo que nós fazemos. Não é só pelo que nós fazemos, mas Deus avalia as intenções do nosso coração. Imagina você, por exemplo, um leão. Um leão é um animal maravilhoso, ele até parece um gato gigante. Você olha um leão num zoológico, um animal surpreendente, ele é grande, ele é bonito, eu diria até que ele é fofinho, né? Dependendo da ótica. Mas se você chega perto do leão, ele não hesitaria em te matar, ele dilaceraria você com toda tranquilidade. Sabe por quê? Porque o instinto do leão é de um assassino. A única coisa que protege o leão de não assassinar todo mundo que ele vê pela frente são as jaulas, são as grades, e muitas pessoas são assim também. As únicas coisas que impedem elas de saírem matando as pessoas das quais elas odeiam são as grades, que pode ser o medo de ir para a cadeia, que pode ser a vergonha, que pode ser o medo da retaliação, da morte. Então, irmãos, nós precisamos avaliar o nosso coração, porque se as nossas intenções forem de ódio uns pelos outros, a qualificação que João diz é que quem odeia seu irmão é um assassino, exatamente como o do nível 1. Aos olhos de Deus, o ódio é o equivalente moral do homicida. Se não for tratado, pode levar ao ato em si mesmo. Então, só o arrependimento pode livrar uma pessoa do ódio do seu coração. Só o arrependimento pode transformar um assassino num adorador. Foi isso que Deus fez com o apóstolo Paulo. Ele era um assassino, inclusive ele consentiu na morte de Estevão, mas a obra da graça foi tão maravilhosa que transformou um assassino num pregador e num adorador. A mesma coisa Deus pode fazer com todos aqueles que estão aqui e que são dominados pelo ódio, pela raiva e pelo desejo do mal para com o próximo. E nunca se esqueça que o ódio, ele sempre traz mais estrago e mais sofrimento para quem o sente do que para quem é odiado, porque ele vai destruindo a pessoa por dentro. E o único antídoto para o ódio, como João diz, é o amor. O terceiro nível, e talvez o mais comum de todos, e eu diria talvez o mais perturbador, é o nível da indiferença. O versículo 16 e 17 diz assim: nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo, e vir a seu irmão padecer necessidade, e fechar o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Então, o nível de indiferença que João coloca é um exemplo prático. Então, imagina que uma pessoa está próxima de você, passando por necessidades, um irmão seu na fé passando por necessidades, você tem a condição financeira de ajudar esse irmão, mas você simplesmente ignora e você acaba não praticando bem para com aquela pessoa. Isso é o que nós poderíamos chamar de indiferença. O amor cristão, ele deve ser ao mesmo tempo positivo e ao mesmo tempo negativo. Ele é negativo quando nós não fazemos o mal para o nosso irmão, mas ele é positivo quando nós fazemos o bem para o nosso irmão. Se por um acaso o nosso coração for tomado pelo exemplo da indiferença, de tal maneira que quando você ouve a notícia de que um irmão está doente, se isso não te comove, você é uma pessoa indiferente.
Se você ouve a notícia de que uma determinada pessoa do nosso círculo está passando por uma dificuldade, mas isso não faz diferença na sua vida, você está sendo uma pessoa indiferente. E tanto aquele que mata, como aquele que odeia, e como aquele que é indiferente aos olhos de Deus, na verdade são todas descritas como atitudes não cristãs. Todo mundo gosta do texto de João 3,16. É o primeiro versículo que nós decoramos quando convertemos e quando somos discipulados, porque Deus amou o seu mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todos nós decoramos João 3,16, mas quantos conhecem 1 João 3,16, que é o texto que nós lemos, quando fala que nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Nós gostamos de saber que Cristo deu a vida por nós, mas não gostamos de pensar que é nosso dever como cristãos, se necessário for, dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Mas deixa eu dizer uma coisa importante. Quando nós falamos em ajudar os irmãos, nós não estamos falando apenas ou somente de recursos financeiros. Não é necessário você sair pegando seu dinheiro e dando para as pessoas. Não é isso exatamente ou propriamente. Mas lá em Gálatas 6,10 diz, ou explica melhor esse conselho. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Há tantas maneiras de promover o bem, que pode ser por uma visita, pode ser por uma ligação, pode ser por uma pergunta de como a pessoa vai, pode ser simplesmente o fato de você comprar alguma coisa que uma pessoa gosta, mas não tem condições. Fazer o bem inclui todo tipo de serviço pessoal que mostra dedicação, afeto e amor. Se está ao nosso alcance, é o nosso dever fazer. E o último nível, e esse sim, é o que nós devemos atentar com a máxima importância, é o que João chama de amor cristão, ou verdadeiro amor. É o que vai do versículo 18 até o verso de número 24. Nós não vamos ler todo esse trecho, mas eu quero que os irmãos prestem bastante atenção, especialmente no versículo de número o versículo de número 22, que diz assim: e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. O verdadeiro amor cristão, ele é expresso quando nós guardamos os seus mandamentos e quando nós o praticamos de fato e de verdade. É bem verdade que amar por palavras é muito fácil. A coisa mais fácil do mundo é propagar palavras de amor pelo Facebook, pelas redes sociais. A coisa mais fácil é até mesmo falar sobre o amor. Mas o que João está destacando é que o amor cristão, ele não está restrito às palavras. Ele tem que ser de fato e de verdade. E no verso 22, ele fala sobre guardar os seus mandamentos e fazer aquilo que é agradável. Então há muitos que andam apenas no discurso. Lá em Tiago capítulo 2 vai falar exatamente sobre isso, que se nós, ao vermos os nossos irmãos passando por necessidades e apenas damos para eles as nossas palavras, nós não estamos fazendo nada. Veja que as pessoas, elas são atraídas pelo amor genuíno. Por que as pessoas estavam tão interessadas em Cristo? Não é só porque ele operava milagres, porque ele tinha belas palavras, mas porque a presença de Cristo deveria ser algo que realmente fazia com que as pessoas se sentissem acolhidas e amadas. Se nós desejamos aprender o nível mais elevado do amor, não é para mim que vocês devem olhar, não é para ninguém que vocês consideram como referência, mas o nível mais elevado do amor, ele é revelado na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E graças a Deus
que por esse motivo, por Ele ter enviado o seu Filho amado, nós podemos desfrutar da certeza que Ele nos dá no versículo 19 e no versículo de número 20, quando fala que Deus conhece todas as coisas e que nisso conhecemos que somos a verdade. Quando Ele tranquiliza o nosso coração, é muito curioso isso. Um verdadeiro cristão, ele tem o seu coração tranquilizado por Deus nos momentos de maior adversidade. Ele tem as suas orações respondidas por Deus. Verso 22, aquilo que pedimos, dele recebemos. E o verso 23 e 24 fala que quando nós temos o amor de Deus, nós permanecemos nele. Isso é muito importante. Os verdadeiros cristãos, eles sempre perseverarão e sempre permanecerão em Cristo. E eu encerro então essa mensagem dizendo que a única maneira de vivermos em santidade e em alegria é quando nós encontramos no nível mais elevado, que é o nível do amor cristão. Pode ser que nós jamais iremos assassinar alguém, Deus nos livre disso, mas se o nosso coração estiver manchado pelo ódio, ou se o nosso coração for tão somente indiferente, então na verdade nós ainda não conhecemos um nível maior, que é o nível do amor de Cristo. Essa é a vida de alegria, liberdade e orações respondidas, que proporciona confiança e coragem, apesar das dificuldades. Então, na esfera física, quando uma criança ela é abandonada, o seu desenvolvimento é comprometido. A ausência do amor compromete o desenvolvimento de qualquer criança. E na esfera espiritual, a presença do amor é fundamental para que haja vida, para que haja crescimento e para que haja desenvolvimento. E eu termino dizendo a mesma coisa que João está deixando claro, que viver um nível mais elevado de amor não é uma questão apenas de luz ou trevas, mas é uma questão de vida ou morte. Que Deus assim nos abençoe e que Ele nos convença da sua palavra maravilhosa, perfeita, justa, suficiente, e que ela mesma nos convença de como nós devemos viver diante do nosso Deus. Amém? Amém. Nós vamos pensando nisso que nós ouvimos uma apresentação com a nossa irmã Paola, Rebeca e Júlio César. Acho que é o trio mesmo, e a Emily também. Um quarteto, na verdade, auxiliar aí o Paulinho, que vai cantar também. Então vamos em atitude de oração e de adoração, elevar o nosso pensamento